gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Sérgio Lopes, tente lembrar. A gente começa desse jeito, dessa forma, com essa pancada no nosso coração, né? Música boa, música de qualidade. Eu já quero saudar você nessa oportunidade, te agradecendo pelo carinho desse compartilhamento do seu tão precioso tempo nesse espaço chamado rede social, em que aqui compartilhamos ideias, opiniões, sugestões, notícias e trazendo até a você o bom conselho de Deus, né? E esse é um conselho mais do que essencial para os dias de hoje. Tente lembrar. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando a sua vida. Existe alguém guardando tua vida, Preparando um novo plano para você. preparando um novo plano pra... Ah, Jesus, o saudosismo bate nessa hora e... Oh, meu Deus, por que não se coloca mais esses hinos para que você possa ouvir? Por que não tem mais essa clareza, essa pureza espiritual para te induzir, no bom sentido da palavra, a fazer a coisa certa? Enfim, eu vou continuar tentando devagarzinho, um dia por vez, um dia de cada vez a gente vai nessa fé. Sérgio Lopes, tente lembrar, ao vivo. Queridos, eu venho aqui um pouco atrasado, porque eu já tinha gravado um vídeo, mas refiz essa gravação para trazer um novo conteúdo para você, porque o assunto é grave. E a notícia que eu venho trazer agora está chocando o Brasil, né? E é de interesse público que nós venhamos a ter a consciência plena do que está acontecendo por ocasião da entrega dos nossos entes queridos que, quando tornam-se pacientes por ocasião de alguma enfermidade ou por ocasião de alguma necessidade de internação em um hospital, e aí seja ele público ou particular, porque o fato aqui é que alguém em condição de necessidade de cuidados especiais na saúde vai a um hospital e ali entende-se que será cuidado, tratado, quando na verdade esses cuidadores, entre aspas, profissionais de medicina na área médica, empenham-se voluntariamente e conscientemente para matar o paciente. Eu estou falando do caso dos... E aí, umas reportagens chamam de enfermeiros, mas a função oficial é técnico de enfermagem. São técnicos de enfermagem. Por que não repetiu aqui? Desculpa, pessoal. Não, eu quero esse daqui, ó. Isso, eu quero que fique repetindo esse aqui. É esse aqui que eu quero que fique repetindo. Se bem que ele vai ficar aqui. Vamos lá, é esse aqui que eu quero que fique repetindo. Técnicos de enfermagem.
O nome já indica a origem da profissão, é técnica, são especialistas na enfermagem, na arte de cuidar. A sua especialidade é cuidar de pessoas, aplicando as medicações, fazendo as investidas, as intervenções que se precisa fazer. E aí, então, esses técnicos de enfermagem, ao contrário do que se propunham fazer, empenham-se por matar a vida, matar a pessoa, tirar a vida da pessoa. Isso é chocante. Edson, o que você está falando? Você não tem noção do que eu estou falando, não? Vê comigo aqui essa notícia. Acompanha aí agora e vê o que eu estou falando. Escuta. Um caso de crueldade e que levanta muitas dúvidas. Por quê? Um técnico de enfermagem aplicou remédios fora do prontuário para causar mortes em pacientes da UTI. O caso aconteceu neste hospital de Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o técnico usava um computador aberto de um médico para prescrever os medicamentos e depois os aplicava na veia dos pacientes, causando parada cardíaca. Ele contou ainda com a ajuda de outras 2 técnicas de enfermagem que davam suporte, vigiando a porta do leito e ajudando a encobrir os casos. Os 3 suspeitos foram detidos e cumprem prisão preventiva. Temos os vídeos demonstrando as ações dessas pessoas e temos também a análise do prontuário médico, de todas as ações que foram realizadas, ações médicas, em relação a esses pacientes. E existem elementos convincentes de que o técnico de enfermagem, ele se passou pelo médico, ele entrou no sistema que estava aberto, no sistema que faz a prescrição dos medicamentos no hospital, por 2 vezes, e se passando pelos médicos, ele prescreveu esse medicamento. Ele também foi até a farmácia, buscou os medicamentos, ele preparou os medicamentos, ele escondeu os medicamentos no jaleco e ele aplicou esses medicamentos na veia dos pacientes. No dia 17 de novembro, os suspeitos injetaram uma substância que não foi divulgada pela polícia, causando a morte de 2 pessoas. Uma professora aposentada de 75 anos e um servidor público de 63 anos. Os técnicos de enfermagem sabiam que o medicamento causaria parada cardíaca depois de aplicado na veia. Após a injeção do remédio, os envolvidos aguardavam o paciente passar mal e faziam massagem cardíaca para disfarçar a ação. No caso do dia 1º de dezembro, um dos suspeitos chegou a aplicar 10 injeções de desinfetante em um servidor público de 33 anos. Os profissionais de saúde sabem a respeito dessas medicações, até porque existem protocolos bem estabelecidos para o uso de determinadas substâncias e principalmente quem já está habituado a trabalhar nesse ambiente, um ambiente de UTI, de pacientes mais graves. Então, com certeza, eles sabiam. Eles aplicaram de uma forma irregular, não controlada, de uma forma inadequada. Então, eles com certeza sabiam dos efeitos potenciais dessa medicação. A polícia preferiu manter a identidade dos pacientes em sigilo, mas a nossa equipe conseguiu identificar a última vítima, Marcos Raimundo Fernandes Moreira. Ele trabalhava nos Correios. Nesta postagem em uma rede social, colegas de profissão manifestaram os pesares. Agora a polícia investiga a possibilidade de mais mortes terem acontecido ao longo de 2025 e até mesmo em anos anteriores. E também em hospitais onde os suspeitos já trabalharam. São uma série de coletas e de batimentos para verificar e reconstruir a linha do tempo no nosso interesse o mais longa pretérita possível. Ou seja, não só para esses 3 casos, claro, mas outros possíveis. Era isso que eu gostaria que você explicasse. Sim. Os laudos podem ajudar a chegar a com outras certeza, vítimas, com certeza. O objetivo do perito é reconstrução do caso real. Em nota, o Hospital Anchieta informou que demitiu as 3 pessoas e informou o caso à polícia assim que identificou o que estava acontecendo. A assessoria informou ainda
que o hospital entrou em contato com as famílias das vítimas e prestou todos os esclarecimentos necessários. Meus amigos, eu deixei passar a reportagem toda porque eu precisava que vocês tivessem acesso a todas as informações sobre esse caso de uma maneira técnica, de uma maneira jornalística, sem a pretensão de fomentar qualquer que seja a sua opinião pelas minhas próprias palavras. E eu sei que você, tanto quanto eu, deve ter ficado indignada com a maldade do ser humano, com a capacidade de promover o mal que um indivíduo, e aí são 3 indivíduos, empenham-se por praticar o mal, tirar a vida de uma pessoa, e não apenas, como se isso só não fosse uma tragédia, e o apenas aqui é uma forma de expressão, mas não apenas tirar a vida, mas de forma totalmente... eu não encontro palavras. Porque você aplicar medicamentos intencionalmente na veia da pessoa para que ela tenha parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, e por 6 vezes você promove essa medicação maldosa, intencionalmente, com o objetivo de matar, e a pessoa não morre, porque os profissionais efetivos daquele hospital vinham e revertiam a parada cardiorrespiratória, e durante 6 vezes isso aconteceu. E o indivíduo, na pretensão de consumar o ato criminoso, não satisfeito em aplicar 6 vezes o medicamento que traria a pessoa à morte, e uma vez que a equipe médica intervindo, estabilizava o paciente, agora ele decide colocar desinfetante. Não é desodorante, é desinfetante. Desinfetante na veia da pessoa durante 10 vezes. É absurdo, isso beira o irracional. É quase inconcebível imaginar a ideia de que um ser humano, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem sensibilidade emocional, que esteja psicologicamente perfeita nas suas faculdades mentais, faça um negócio desse. Sabe? E não apenas uma pessoa fazendo, mas o grande problema, e como se isso já não fosse um problema grave, conta com a anuência, a participação consciente de 2 outras pessoas, e aí do sexo feminino, para dar cabo à sua intenção maligna. Algumas questões eu quero trazer aqui. Primeira questão: qual é a base de formação desses pseudoprofissionais? Qual é a competência técnica da formação efetiva desses profissionais? Porque alguém pode alegar, eles não sabiam o que estavam fazendo. Efetivamente sabiam o que estavam fazendo. Vocês viram na reportagem que o pessoal endossou o que eles estavam fazendo com consciência. Afinal de contas, não se forma um técnico de enfermagem de um dia para o outro. Alguém tem que estudar e muito. E esses aí? Será que no conjunto do conteúdo aplicado na formação desses profissionais, será que não houve conceitos de ética, de humanidade, código de conduta, seja lá o que for, para poder basilar, limitar esse instinto diabólico que aflorou no intuito de matar uma pessoa? Será que, enquanto se estudava a faculdade de medicina ou de enfermagem, alguém não falou para eles, não ensinou, não colocou na grade curricular, você vai lá para salvar vidas? Ah, Edson, mas ele sabe disso. Tá, mas e se a formação não foi competente para poder calçar isso na mente desses diplomados? E não apenas isso, são formados, são competentes, agora aptos para exercer a profissão, a função?
estão aptos para realmente exercer a função, porque entram no ambiente confinado, destinado apenas para profissionais, usam. E aí o erro médico de deixar o seu computador aberto com a senha logada, né? Com a acessibilidade livre para um elemento desse acessar, alterar os prontuários, alterar a medicação, ele mesmo pega a medicação na farmácia, faz a composição e aplica na veia do paciente para matar o paciente. Eu não sei até que ponto omissão, negligência, imperícia e imprudência talvez não, mas omissão e negligência do profissional médico que deixou o computador aberto, se bem que existe aí uma lei de proteção de dados que uma pessoa pode ser incriminada por invasão desde que ela force a senha. E depois existe até algum critério sobre isso também, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque é desastroso o que aconteceu. Mas 2 outras pessoas dão aí cobertura para esse ato criminoso. E, pasmem, quando questionado pelo policial sobre o motivo, né? Qual é o motivo desse crime? Eu queria diminuir a dor e o sofrimento das vítimas. Rapaz, pelo amor de Deus. E coloca-se o homem no lugar de Deus, nesse caso, eu queria aliviar. Ou seja, se Deus não matar, eu mato no lugar de Deus. Se Deus não tirar a vida, eu tiro no lugar de Deus. Eu determino o tempo do fim dessa vida e alivio o sofrimento. Aonde é que isso vai parar? Para não ser extenso no vídeo, que eu já estou demorando muito aqui, se bem que o tema pediria uma live de 1 hora, mas a rede social não permite isso dessa forma. Então, hoje o Conselho Federal de Medicina publicou um edito que vai determinar a suspensão do exercício da enfermagem, né? O exercício dos auxiliares de enfermagem que tiveram nota baixa, né? Que foram mal avaliados. Já vai parar de funcionar esses profissionais que foram subavaliados, nota baixa, não se dedicaram nos estudos, então a competência já vai ser reavaliada. Já foi publicado hoje aí, já tem desdobramentos desse caso. Agora, fique o alerta para você que porventura tem uma pessoa da sua família, um ente querido, um familiar, seja lá quem for que você conheça, que está na dependência de um tratamento clínico e internado ou internado em um hospital. Não há muita coisa que se possa fazer a bem da verdade, porque o ambiente é confinado e às vezes esses pacientes estão à mercê dessas pessoas. Que haja uma mobilização nas redes sociais, que haja uma mobilização popular, que haja uma conscientização efetiva, que você publique alguma coisa na sua rede social, repudiando o comportamento dessas pessoas. Esse elemento, se não me falha a memória, tem 28 anos de... Rapaz, olha, eu não me caipo dentro de mim aqui, de vontade. Olha, é nessa hora que a gente quase perde o equilíbrio e o bom senso. Pelo amor de Deus. Mas eu precisava falar isso para você. Há que se ter uma mobilização social, uma mobilização em massa de pessoas que se posicionem e que digam que estão vendo o que está acontecendo. Agora, um adendo aqui, eu quero abrir um parêntese e parabenizar a instituição pública, os profissionais que administravam aquela unidade pública, que uma vez que detectando a falha dos seus profissionais, esse ato criminoso, tomaram de cara a atitude de demiti-los. Não teve ideia, não teve papo, não teve corporativismo, não houve conivência com esse ato, demiti-los. E ato contínuo, pegaram as documentações e protocolaram uma denúncia na Polícia Civil. E aí, então, isso se transforma no inquérito e, segundo a informação, dia 15 de dezembro foram demitidos, dia 16 foram protocolados o pedido de investigação e agora, menos de um mês depois, estão presos.
Então, parabéns aí à unidade hospitalar, à direção, à administração que promoveu. Agora que haja um levante popular para que nós estejamos atentos para que esse tipo de coisa não aconteça. E por que isso? Porque sabe-se que são efetivamente 3, mas quantos mais não morreram por conta dessas ações? E mais, isso é um grupo de 3. Meu Deus, me dá graça, mas eu vou falar, hein? Me dá graça, mas eu vou falar. Quantos outros grupos de 3 não podem estar atuando por aí? Ah, Edson, você está fazendo uma denúncia infundada. Eu estou falando o que eu penso. E até onde eu me entendo por gente, eu estou num país democrático que, em tese, deveria prestigiar a minha liberdade de expressão. Quantos mais outros 3 não estão atuando por aí? Quantos mais outros 3 não estão encontrando ambiente propício para praticar assassinatos com esse cinismo de ainda ficar vendo as vítimas convulsionarem e entrarem em parada cardiorrespiratória e posteriormente vindo a óbito? Que prazer! Que Deus te abençoe. Que Deus possa ter misericórdia da nossa alma. E lembre-se, Jesus, Ele te ama, quer te salvar. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Independente das frustrações, lembre-se, Jesus nunca vai te desamparar. É o meu recado para você nessa manhã. Estou um pouco indignado, não era para menos, mas o meu desejo é que Deus fale ao teu coração, que Ele transporte até você esse objetivo nobre, que é que você lembre-se dele. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se